Você faz ideia do que existe em comum entre amor, morte e robôs? Aguarda a vinheta que a gente já vai explicar isso pra vocês. Salve, Velocinerds! Como a gente adiantou antes da vinheta, vamos falar sobre amor, morte e robôs. Love, Death and Robots. Nova série da Netflix. Que série fantástica. Uma série de animação. Sim, e fazendo já um adendo aqui. Logo quando eu vi a chamada do Netflix, apareceu nas minhas recomendações e eu não dei nada, olhei assim e falei, não vou assistir esse negócio não me pegou. E aí depois, com os comentários, vai amigo, vai rede social, o negócio crescendo, eu falei, pô, vou ter que assistir. Exatamente. Tem alguma coisa de diferente no mercado. E que experiência fantástica. Exatamente. Logo de cara, é uma série, animação, mas na verdade é uma antologia. É uma antologia, cada episódio ele é uma história independente. Exatamente, com cenários independentes, com contextos totalmente independentes eles não fizeram nem como Netflix, né? Que uma das coisas que ele é comparado é justamente com Black Mirror. Sim. E no Black Mirror, pelo menos, eles tentaram depois amarrar o mundo, dizendo que aquele mundo é um só. Sim, com alguns easter eggs que estavam, né, eles foram encaixando Exato. aquilo. O Love, Death and Robots, aparentemente, não tem nem essa preocupação. Não. O mundo não é o mesmo. Não. Cada episódio realmente ali, ela, né, trata do seu universo particular. E o que é interessante é que, de fato, é uma animação adulta. De fato. Então é aquela série de tirar a criança da sala. Vamos começar com os dados técnicos. Vamos lá. É uma série 18+, né? 18+, R-rated, né? Isso. Como seria lá nos Estados Unidos. Exato. Episódios que variam entre 5 a 17 minutos. Exatamente. Né? O maior tem 17 minutos, Exato. que é o primeiro, inclusive, é um deles. Isso. E são 18 episódios, né? 18. Pelo menos a primeira temporada. Episódios aí, que, né, variando aí nesse range, então alguns curtinhos. Com variação também na forma que a animação é feita. Sim, você então, tem tanto aquela animação chapada 2D... Todas as técnicas, isso. Até aquelas ultra realistas praticamente, parece que é captação de movimento. Não, quando você fala ultra realista, eu particularmente fiquei impressionado. Teve algumas cenas que eu falei, não é possível, isso é um ator. Eu não tinha condições, rapaz, demais. Lembrando que ela é 18+, porque ela tem nudez, tem sexo e tem também muita morte, violência. Tá no título da série. Isso, alguns episódios são bem gore, né? Aqueles litros, baldes de sangue. Então o único episódio que eu acho que realmente assim, que foge um pouco dessa mecânica é o segundo, que é o dos 3 robôs. Eu gosto muito daquele episódio. Pra mim é o mais leve, né? É o mais leve. Mas se você parar pra pensar, beleza, ele foge dessa linha e tal, mas nem por isso ele vai ser, digamos, pra criança, porque o texto né, é engraçado, tal, é um texto que é mais leve um pouco, mas dentro dessa leveza tem alfinetadas pesadas ali em relação à humanidade e tal, como um todo. Não, ele dá uma moral. Mas vamos lá. Diretor? Tim Miller. Que é responsável por aquele que, se você não lembra do Tim Miller, ele foi responsável por nada mais nada menos do que Deadpool. O que foi um grande acerto da Fox, agora incorporada à Disney. Oficialmente finalizado o negócio. Exato. Inclusive com demissões acontecendo, vale até um vídeo depois especial sobre isso. Fez um milagre. Um filme com um orçamento de 70 milhões de dólares. Então é um diretor excelente. Isso. É alguém que vem realmente se destacando no mercado nos últimos anos aí. Exatamente. E a produção... Um dos produtores é ninguém menos do que David Fincher. David Fincher novamente, trouxe se você não está ligado ao nome da pessoa... Exato. Clube da Luta, David Fincher. O curioso caso de Benjamin Button, David Fincher de novo. Alien 3, David Fincher. A Rede Social, David Fincher. Seven, Os 7 Crimes Capitais, David Fincher. Que também dirigiu Mindhunter, uma série Netflix, inclusive. Lançada não tem muito tempo, acho que foi no ano passado. Exatamente. Né? Ou foi 2017 ou foi 2018. E também o House of Cards, também que estava com o David Fincher. Ou seja, a produção conta com pessoas extremamente competentes. Exato. Né? Então, e é perceptível a competência, não é, que a gente vê ali. E aí, vamos lá.
A série, ela meio que se baseia um pouco, né? Ela vai um pouco na linha Black Mirror. Uma resenha aí na internet, que aí eu achei interessante a comparação. Que falava assim, que vá assistir Love, Death and Robots, mas na expectativa que você vai ver um misto de Animatrix, exato, Black Mirror e Além da Imaginação. E realmente traduziu perfeitamente. Alguns episódios falando genericamente, né? Pra gente não dar spoiler. Vamos logo falar título a título, mas só muito resumido pra não quebrar a experiência de ninguém. Mas de forma bem resumida, é justamente isso. Não necessariamente todo episódio vai tratar de amor, de robôs, né? E de morte, mas sempre um ou outro tema desse. Isso, que tá meio que como um foco. Não é nem dizer que é o ponto focal, mas ele tá ali. Exato. Né? Muitas vezes o episódio ele tem uma linha moral, né? Ele dá uma lição de moral. Demais. Assim como o Black Mirror tá ali, tem exatamente essas questões. E também não necessariamente, embora alguns episódios se passem no futuro, alguns episódios poderiam se passar em eras contemporâneas, em que pese, já deixar bem claro, porque a série não se situa no tempo. Não. Né? Ela em nenhum momento ela diz. Isso. E não é necessário. Pois é, mesmo porque por se tratar de uma antologia, e você vê realmente estilos muito diferenciados, ainda em termos técnicos, cada um dos 18 episódios foi desenvolvido por uma equipe diferente em um país diferente, às vezes. Exatamente. Não que foram 18 países, mas o troço foi tão misto, tão miscigenado, que na prática, foram 18, pode-se dizer que foram 18 equipes diferentes. E eu acho que isso é extremamente positivo, porque vai ter alguns episódios que você vai se identificar mais, vai ter outros episódios que você vai se identificar menos, sim, mas da série como um todo vai ter algo pra você. Vai ter algo pra você. E o que é interessante é que não vai demorar pra você descobrir isso por conta do fato deles serem curtinhos. Exatamente. Não é? Então, vamos para os episódios? Vamos lá, o primeiro episódio, eu vou falar os títulos, alguns em português, outros em inglês, né? Mas enfim. A Vantagem de Sony é o título do primeiro episódio. Que eu acho que particularmente é um chute na sua cara. Não, assim, é um dos mais desconcertantes. É um pé na porta. Né? Esse que o Yusuf tá falando, ele é interessante porque é um daqueles episódios, ele é bem violento. Então ele já mostra, eu acho que ele já mostra que a série se propõe. Exato. Foi um episódio muito bem escolhido. Ele mostra já de cara o que é que você vai vir ali na série. Não, eu diria que foi uma escolha realmente visceral, mas é aquela escolha visceral que vai lhe agarrar. Ou vai lhe afastar de vez. Em que pese ele tem um plot twist, claro que a gente não vai falar pra não dar. Exatamente. Mas nem todos os episódios têm isso, né? Mas eu acho que ele já alguns vão dar a impressão, inclusive, que não existe plot algum. De tão louco que o negócio é. Mas ele já dá ali a linha que vai ser seguida. Sim. A única crítica, vamos lá, que eu teria aí, não é um episódio específico, mas se aplica a ele, mas a série, é que alguns personagens, alguns cenários são tão extremamente interessantes que fica aquele negócio que você, né, porque você vai assistir, é início, meio e fim, acaba ali, e você fala, pô, eu queria ver mais disso e não vai ter. Você vai ver outras coisas. Exatamente. Mas aquilo ali termina. Mas temos observações quanto a isso mais pro final, mas vamos lá. O segundo episódio, esse pra mim é o Three Robots, né? Que seria o 3 robôs. Exato. Gente, esse episódio... Eu gostei. Ele lhe dá uma pancada, um soco pesado na boca do estômago no primeiro e depois ele bota pra rir no segundo. Eu gostei porque ele me parece muito com o conto de Asimov. Eu acho que ele foi inspirado, inclusive. Eu li alguns contos de Asimov que vão naquela linha. Entendi. Que são 3 robôs, ele inverte a expectativa, né? São 3 robôs passeando pelo mundo humano. Como se fossem turistas. Como se fossem turistas. Exatamente. E aí eles fazem a análise do ponto de vista deles, máquinas, dos nossos usos, costumes, das nossas construções, ou seja, na nossa vida enquanto humanos. O robô tentando compreender a humanidade. Eu acho lindo. E o que é interessante é isso mesmo do turista, tirando foto, não sei o quê, conversa... Poxa, o que é que diz aí o almanac, não sei das quantas, mais ou menos 100 terabytes. Não. A minha fica tirando foto, ela fala direto, 100 terabytes. Diga terabyte. Terceiro episódio, A Testemunha. Surreal ao extremo. Não é? Algo surreal. Esse é tipicamente do Além da Imaginação. Bem. Esse episódio, pra mim, foi o mais... talvez não dá pra o mais falar além... muito porque ele é muito revelador. Então, exato. Esse não dá nem pra dizer, tipo, uma trama mínima. É uma trama de perseguição.
Só que a ela testemunha tem... de um assassinato, tá, mas, gente, é mind-blowing. Exatamente. Mind-blowing. Próximo. Quarto, proteção contra alienígenas. Se eu não me engano, o título original tá Suits, né? Suits, que é tipo trajes. Não é? Vamos lá. Se dá pra falar um pouquinho, Eles né? são fazendeiros, né? É um universo de fazendeiros. Só que eles são invadidos por criaturas, não vou detalhar muito. Não entra muito detalhe. E também nem entra muito em detalhe. Exato. Né? E aí eles têm que defender o seu rebanho, as plantações desses invasores, e eles fazem isso no melhor estilo mecha, com trajes de combate. Trajes de combate, aqueles robôs e tal. E aí tem toda uma história muito boa. Eu gostei da animação. É fantástico, é fantástico. Muito bom. O personagem é cativante, o personagem principal, o foco ali daqueles 3 principais, também não vamos falar muito, mas são cativantes, né? Você fica ali. E o finalzinho me lembrou os finais de MIB. Aqueles que assistiram MIB, que assistiram vão entender. E não deixa de ter também um pé forte no Além da Imaginação. Não, sim. Né? Embora o 3 ainda, pra mim, é o mais mind-blowing ali, no estilo Além da Imaginação. Mas vamos lá. Quinto, Sugador de Almas. Esse eu achei mais fraquinho. O que eu achei interessante é porque, assim, a animação realmente, ela é uma animação mais chapadona e tal. Nem foi a animação que me incomodou, história. Foi o roteiro em si, eu achei mais fraco. Em Mas, relação aos outros. É interessante, Sugador de Almas. Não, é bom. Tem Mas em relação aos outros... Tal, pode ser, de fato, eu concordo com o Eduardo, é uma das mais fracas ali, tá, um dos episódios mais fracos. 6, iogurte, né? Olha, pra mim, esse e o Era do Gelo a gente já vai falar, mas esse e o Era do Gelo foram os mais nonsenses que podiam ter. Lembra MIB também. Exatamente, lembra MIB. Mas olha, o iogurte... The Day That the Yogurt Took Over. O título seria o dia em que o iogurte tomou o controle. Mas falando resumidamente, seria isso. Uma cultura de lactobacilos ganha inteligência. Isso. E aí tem consequências. Em função disso, eles estabelecem ali uma relação. Já né? Engraçado, porque de certa forma, já é do ponto de vista alimentar, uma relação simbiótica. Exatamente. Só que eles fazem isso a nível político. E aí há toda uma construção em cima disso. Genial. Vamos lá, número 7, Para Além da Fenda de Áquila. Esse eu gostei da animação, a animação é muito boa. Mas eu confesso, é perturbador. Acho que é um dos mais perturbadores, inclusive. Gostei das interpretações. Sim, são muito boas. Muito boas. Agora, a única coisa, não é... Eu sei que isso é proposital. O que me incomodou é porque ele explica pouco das situações ali que ele trabalha. Exato. Eu fiquei assim... no meu caso, eu fiquei querendo saber mais aquele universo, ele dá poucos detalhes. Mas porque ficou muito solto, de fato. Eu entendo que isso é proposital. Agora é uma história que ela é fechada em si, você fica ali realmente imaginando, e como o Eduardo falou, é proposital porque você vai imaginar trocentas coisas. Eu acho que a ideia dela, adiantando um pouco, mas sem dar spoiler, é te colocar, tem um protagonista muito claro, né? Os outros realmente são todos coadjuvantes. E eu acho que a falta de informação é para te colocar do ponto de vista do protagonista. A imersão, a experiência imersiva. Né? Exato. Você não sabe de muita coisa porque o cara também não sabe. É a experiência imersiva. E o que é interessante é que é foco no espaço, viagem no espaço, né? Então, vale muito a pena também. Vamos lá. Episódio 8, Good Hunting. Boa caçada. Gente, esse você vai pra China. Gostei. Esse vai pra China. Tem um pouco daquela questão da cultura steampunk. Isso. Né? Embora de uma perspectiva diferente. Tanto a cultura steampunk, mas também aquela cultura milenar, aquela coisa, né, das fábulas da China ali. Ele trabalha justamente a evolução tecnológica e como isso afetou justamente esse mundo mágico. Isso, muito bom. Vale. Gostei. É um dos destaques. O episódio 9, O Lixão. O Lixão. Esse eu gostei. Muito louco. Eu achei engraçado. O personagem é bom. Os personagens de uma geral são muito bons. Eu diria que esse Lixão é talvez um dos mais previsíveis. Ele é um dos mais previsíveis, mas é divertido. É divertido. O desenrolar é divertido. Esse eu gostei por conta disso. Ele é engraçado. Mas é violento. Também. Violento e com cena de nudez também. Também. Vamos lá. 10. Pra mim, esse talvez esteja aí no top 3. Metamorfo. Sim, Shapeshifters.
Rapaz, olha, a animação é de uma perfeição. Eu vou um pouco mais longe. Eu não gostei só da animação, que é muito boa, sem dúvida. História, mas o roteiro. Uma coisa que me chamou a atenção são os diálogos. Quem escreveu os diálogos, meus parabéns. Os diálogos são muito bons, muito bem encaixados. O que a série se propõe... São contundentes, inclusive, né, em vários pontos. Então, o que ela se propõe, ela passa nos diálogos. Gostei. Olha, muito boa. Esse episódio é fantástico. E prestem atenção, de fato, diálogo, a animação é perfeita. E aí, meu amigo, vai ser impossível você não prestar atenção, porque a história é fantástica. Mas vamos lá, 11 veio como ajudinha, mas em inglês... Em inglês o título é mais... Ele tem muito mais a ver, que é o Helping Hand. Seria aquela mão amiga, né? Uma mãozinha. Uma mãozinha. Exato. Olha, esse é desconcertante também. Também. Esse é desconcertante. Muito bom, tem a ver com espaço, a animação boa, a interpretação também visceral. Muito bom. E é um episódio que eu gostei porque ele trabalha a lógica. Sim. Faz sentido, as coisas fazem de fato sentido. Ele trabalha a lógica. Lógica, física, né? Todo o contexto físico ali, lógico. Perfeito. Tá bem alinhado com a ciência, vamos colocar assim. E eu diria, se eu fosse definir esse episódio num adjetivo, eu diria claustrofóbico. Sim, sem dúvida. Né? Claustrofóbico. Ultra realista e claustrofóbico. Mas vamos lá, 12. Noite de pescaria. Noite de pescaria. Rapaz, esse eu diria que é um episódio lisérgico da série. É uma coisa bem, né, psicodélica, uma experiência psicodélica, mas interessante. Muito interessante. São dois personagens, um jovem e um velho. Isso. Eles são vendedores, estão pegando a estrada no deserto, o carro quebra e eles têm que passar a noite ali. Eles têm um diálogo e a partir dali há um desenrolar de acontecimentos. Exato. Novamente, preste atenção nos diálogos, porque eu acho que são fantásticos. São ricos demais. Exato. E aí mostram muito bem isso, né? A diferença, né? A visão de uma pessoa mais velha, experiente, e um mais novo, mais intempestivo ali, enfim. Vamos lá, episódio 13, como não podia deixar de ser, 13, número de sorte, ou Lucky 13. Gostei também. Fantástico. Trabalha essa questão da expectativa, e aí, né, a série, claro, ela tem um desenvolvimento, mas aquela questão da gente humanizar determinados objetos, né? Rapaz, me lembrou o Herbie, o Fusquinha, e me lembrou também, mais ou menos aí da mesma, quer dizer, mas vamos lá, é antigo também, Memphis Belle, a Fortaleza Voadora. Sim. Fantástico, é lógico, num outro grau, né? Muito mais ali no sentido da relação da tripulação com o avião, né? Que o Memphis Belle era um B-17 lá da Segunda Guerra Mundial. O Herbie, ele é mais próximo ali do que trata o Lucky 13. Mas, gente, olha, fantástico também. Vamos lá, 14. Zima Blue. Esse é uma viagem, cara. Eu achei uma viagem. Esse eu diria que é muito Black Mirror. É o do que conta a história, né? E é o que é o artista, né? A animação é bem diferente. É uma animação bem diferente. Personagens ultra caricatos, né? A maneira do desenho, a mulher mesmo que aparece com um desenho, com o cabelo dela é uma curvona assim, uma coisa bem caricatona. Esse eu diria que talvez seja o mais Black Mirror. Sim. Episódio 15 é chamado Ponto Cego ou Blind Spot. É uma gangue ciborgue com uma espécie de triciclos tal que estão preparando um ataque, né? Um assalto. A referência a Mad Max é inevitável. Episódio 16, Era do Gelo. Gente, esse é o mais surreal. Esse é. Esse é surreal. Dá pra fazer um comentáriozinho. É uma civilização que vive dentro de um freezer. De uma casa. E esse é interessante porque ele de fato, ele é o único dos 18, mas ele pega dois atores reais pra interagir. É uma mistura de animações. Pra interagir. Olha... Esse foi o que mais me lembrou MIB também, porque é muito aquela cena do primeiro MIB. Exato, exatamente. Olha, é fantástico, é fantástico. Vamos lá, episódio 17, Histórias Alternativas. Gente, esse é um outro hilário, mas é um hilário pesado. São histórias alternativas mesmo, mas que envolvem Hitler, né? Morte e sobrevivência de Hitler. Enfim, vale muito a pena. A sinopse fala até isso. É outro meio nonsense, mas vale a pena. E o último episódio, o 18, esse eu diria que tem uma pegada séria, que é A Guerra Secreta.
envolve o exército russo combatendo uma força esquisita lá, uma força estranha e tal. Mas é pesado, assim, o contexto da narrativa é pesado, é densa, mas é muito interessante. Esse lembra um pouco aqueles filmes de sobrevivência, né? Aquela coisa de sobrevivência pesada ali. Olha, fantástico. Eles fecham com chave de ouro. Então, é isso, né? Temos aqui um sneak peek, né? Exato. Do que seriam os 18 episódios. Exatamente. Não vai tomar muito seu tempo, porque a maioria desses episódios que você falou, alguns têm 5 minutos. Os maiores, que não são muitos, têm 17. Não, se você quiser, tipo... E mesmo os que têm 17 minutos, você não vê o tempo passar. Meu amigo. Pelo contrário. Você vai ficar desapontado porque acabou. Porque acabou, exatamente. E aí, justamente, falando em desapontamento, o Tim Miller já se pronunciou, que ele tá, lógico, na expectativa da renovação da série do Netflix, mas ele já deixou claro que sim, já tem algumas possibilidades de desenvolver, talvez até longas, pegando universos que talvez tenham chamado mais atenção, e talvez até para ele, mas que sim já tem até a possibilidade de alguns roteiros prontos utilizando os mesmos universos, não necessariamente os mesmos personagens, mas voltando, fazendo uma revisitação em alguns daqueles cenários que foram abordados. Porque no final das contas são 18 episódios, são 18 realidades que você não vê conexão nenhuma. Né? Então, o Tim Miller já está aí, né, nessa pegada de falar de talvez novas narrativas dentro desses universos. Aí, dentro desse promete, cenário. Eu acho interessante. Tomara, gostaria de ver mais sobre isso aí. Espero que venha uma segunda temporada. Sim. Eu acho que a Netflix está com os projetos aí de fato muito bons. Ela já estava apostando muito nas animações, né? A questão é que às vezes vem uma coisa boa, às vezes vem uma coisa não tão boa assim. Mas Love, Death and Robots vale seu tempo. Vale demais. Iria assistir. Se a gente for pegar 18 episódios aí, como tem uma mescla de tempo, acho que você não vai gastar 2 horas para assistir tudo. Por aí. Você vai gastar, não, investir. Você vai investir umas 2 horas do seu tempo, vai se divertir. Agora, esteja preparado, como o Eduardo bem lembrou. Tem sim violência, muito explícita em alguns episódios, uma coisa bem gore. Né? Tem cena de nudez, sexo. Tire as crianças da sala, porque as animações parecem ser muito interessantes para crianças. Mas não são. Exatamente. São violentas, tá? Não. Então fica a ressalva aí, não é qualquer animação, é animação adulta mesmo. Então encerrando este vídeo aí, onde a gente fez um resumo dessa série maravilhosa, Love, Death and Robots. Yusef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com amor, morte e nem robôs, Bazingues, Calucinerds. Grande abraço, até o próximo vídeo.